Livro Este Mundo Tenebroso, de Jair Alves. Introdução. Quando examinamos as escrituras bíblicas, torna-se evidente que a terminologia mais adequada para descrever este mundo é tenebrosa, como mencionado em Efésios 6, versículo 12. Ao refletir sobre o contexto das passagens bíblicas, somos confrontados com a realidade sombria que permeia a existência terrena. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, está escrito o seguinte: Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Versão bíblica, Nova Almeida atualizada. A palavra tenebrosa é um adjetivo que descreve algo ou alguém que é sombrio, coberto por trevas, obscuro, sinistro, assustador ou ameaçador. Ela é usada para descrever situações, lugares ou atmosferas que evocam medo, mistério ou inquietação. É uma palavra que pode ser empregada para expressar um ambiente assustador ou algo que causa apreensão e desconforto. Na imersão das escrituras bíblicas em busca do significado profundo da palavra tenebrosa, este livro procura compreender a complexidade do mundo ao nosso redor. Ao conectar as passagens bíblicas com a realidade contemporânea, ele lança luz sobre os confrontos entre o bem e o mal, entre a escuridão e a luz. Capítulo 1. O domínio do maligno no mundo tenebroso. A Bíblia oferece uma visão abrangente do mundo e das forças que o influenciam. Neste capítulo, analisaremos 3 tópicos que revelam o domínio do maligno no mundo. 1. O mundo inteiro jaz no maligno. A passagem de 1 João 5, versículo 19, nos apresenta uma perspectiva impactante sobre a condição do mundo. Jesus afirmou que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Isso implica que o pecado e a influência maligna permeiam a existência terrena, afetando todas as esferas da vida humana. Essa declaração bíblica nos leva a reconhecer a presença do mal e a necessidade de nos voltarmos para Cristo, que é a luz em meio às trevas, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. 2. O diabo, o maligno que controla o mundo. Em Mateus 4, versículos 8 e 9, é registrado o episódio em que Satanás tenta Jesus, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e sua glória. O diabo se apresenta como aquele que tem autoridade sobre os assuntos terrenos, buscando influenciar a humanidade e desviar as pessoas do caminho de Deus. Essa passagem ressalta a importância de discernir as tentações e armadilhas do inimigo, reconhecendo a soberania de Deus em nossas vidas e resistindo ao mal, conforme a carta de Tiago, capítulo 4, versículo 7. 3. Outros títulos que indicam o domínio de Satanás nas vidas das pessoas. A Bíblia nos oferece outros títulos que enfatizam o controle exercido por Satanás na vida daqueles que não seguem a Cristo. Príncipe deste mundo. Em João 14, versículo 30, Jesus faz referência ao termo príncipe deste mundo, ao descrever a figura do adversário espiritual, que é conhecido como Satanás ou o diabo. Jesus diz o seguinte: Já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Nesse versículo, Jesus se dirige aos seus discípulos pouco antes de sua crucificação e ressurreição. Ele utiliza a expressão, príncipe deste mundo, para se referir a Satanás como líder e governante das forças malignas presentes no mundo. É importante notar que, ao mencionar, ele não tem poder sobre mim, Jesus enfatiza que Satanás não tem nenhum poder ou domínio sobre ele, pois Jesus é totalmente puro e imune ao pecado. A Bíblia descreve Satanás como um ser espiritual caído, que se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus, juntamente com outros anjos que o seguiram. Desde então, ele tem atuado como um inimigo astuto, procurando desviar as pessoas do caminho de Deus, semear dúvidas, tentações e o mal no mundo. O Deus deste mundo. Em 2 Coríntios 4, versículo 4, o apóstolo Paulo usa a expressão, o Deus deste mundo, ao se referir a Satanás, como aquele que cega o entendimento dos incrédulos, impedindo-os de ver a luz do Evangelho da glória de Cristo. O versículo diz o seguinte:
nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Essa passagem nos mostra a gravidade da situação em questão, ao retratar Satanás como um poderoso enganador, capaz de influenciar as mentes e corações dos incrédulos, de forma a impedir que eles compreendam e aceitem o Evangelho de Jesus Cristo. A expressão Deus deste século não significa que Satanás seja divino ou equiparado a Deus, mas sim que ele exerce uma influência malévola e temporária sobre o mundo. A gravidade da situação reside no fato de que o Evangelho é a mensagem da salvação e da reconciliação com Deus através de Jesus Cristo. Ao cegar os entendimentos dos incrédulos, Satanás os mantém afastados da verdade e da esperança encontradas em Cristo. Ele distorce a percepção das pessoas sobre a realidade do pecado, da necessidade de redenção e da graça de Deus. Essa cegueira espiritual impede os incrédulos de enxergarem a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A mensagem do Evangelho revela a maravilhosa verdade sobre o amor, a misericórdia e a salvação oferecidos por meio de Cristo, mas Satanás trabalha para obscurecer essa verdade, levando as pessoas à incredulidade e ao afastamento de Deus. A seriedade da situação exige a compreensão de que o combate contra as artimanhas de Satanás é espiritual e requer discernimento e fé. Através da oração, do estudo da Palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, os crentes são capacitados a enfrentar as estratégias do inimigo, proclamando a verdade do Evangelho e iluminando as mentes cegas, para que possam encontrar a salvação em Jesus Cristo. Pense nisso. Lembremo-nos sempre de que o poder de Deus é maior do que qualquer força maligna, e em meio às provações, Ele nos fortalecerá e nos guiará para a vitória.